Se tem um filme que parece atravessar gerações e continuar relevante, mesmo tantos anos depois do seu lançamento, esse filme é Um Sonho de Liberdade, um drama que à primeira vista parece apenas uma simples história de prisão, mas que se revela algo muito maior. Mas será que esse sucesso todo é justificado? O que faz Um Sonho de Liberdade ser tão lembrado, tão amado e considerado por muitos como o melhor filme de todos os tempos? No vídeo de hoje a gente vai analisar essa obra com mais profundidade e entender o porquê ela toca tanto quem assiste. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Lançado em 1994 e dirigido por Frank Darabont, Um Sonho de Liberdade é baseado em um conto de Stephen King, mas não tem nada de terror, pelo contrário, é uma história sobre esperança. E talvez esse seja o primeiro ponto que já faz o filme se destacar. Ele acontece num ambiente sombrio, numa prisão rígida, onde os personagens vivem cercados por violência, corrupção e desespero. Mas o que move o filme o tempo todo é justamente o contrário disso, é a luz em meio à escuridão, a esperança como uma forma de resistência. E isso fica claro logo de cara com o protagonista Andy, interpretado de forma brilhante pelo Tim Robbins, um banqueiro condenado injustamente que chega à prisão de Shawshank carregando um silêncio desconcertante. Ele não grita, não esperneia, não tenta provar nada a ninguém, ele apenas observa, analisa e absorve. Aos poucos, essa postura contida vai revelando algo muito maior. Andy não está rendido ao ambiente, ele está de certa forma acima dele, e o mais impressionante é que essa força não vem de arrogância ou prepotência, mas de uma fé inabalável em algo que ninguém mais parece lembrar que existe, a possibilidade de um amanhã. Andy se torna uma força transformadora no meio do caos, não com força física ou enfrentamento direto, mas com inteligência, sensibilidade e uma paciência quase inacreditável. E o mais bonito é que ele não faz isso com violência ou confrontos diretos, mas com sutileza, com perseverança. Ele transforma as coisas por dentro. E aí que entra Red, vivido magistralmente pelo Morgan Freeman. Se Andy é o homem da esperança, Red é o homem quebrado pelo tempo. Ele já está ali há décadas, viu de tudo, já perdeu a fé. Ele é aquele que aprendeu a não esperar mais nada da vida. Um homem que se adaptou ao sistema carcerário como uma maneira de sobreviver, mas que no fundo se perdeu de si mesmo. Quando Andy aparece, é como se uma parte adormecida do Red fosse lentamente despertada. E o bonito é que essa transformação não acontece de forma rápida ou explícita, ela vai se construindo ao longo do tempo, através de conversas, gestos e olhares. A amizade entre os dois é a essência do filme, porque não é uma amizade baseada em trocas ou favores, é uma conexão baseada em algo muito mais raro, confiança e verdade. É como se a presença de Andy fosse um lembrete constante de que ainda existe algo além daquelas grades. E aí o filme ganha uma profundidade emocional absurda, porque não é sobre fugir da prisão, é sobre libertar a mente, libertar o espírito. Essa ideia de liberdade vai muito além do literal. O título original do filme, The Shawshank Redemption, fala de redenção, mas não aquela que depende do sistema jurídico reconhecer erros ou oferecer perdão. Essa redenção, ela é íntima, silenciosa, construída com paciência e consciência. Andy não busca limpar seu nome aos olhos da justiça, porque ele parece saber desde o começo que aquilo não virá. O que ele faz é muito mais profundo, ele se reconstrói por dentro, é uma redenção interna. Ele não permite que o ambiente ao redor o destrua. Mesmo cercado por muros altos, por vigilância constante e por homens que perderam qualquer traço de esperança, Andy se apega ao que o mantém vivo, e essa reconstrução acontece nos detalhes, quando ele insiste em montar uma biblioteca dentro da prisão, quando luta por anos enviando cartas para conseguir livros, quando transmite uma música clássica pelos alto-falantes da prisão. Ele não está apenas desafiando regras, ele está lembrando a todos que ainda é possível acessar a beleza, o conhecimento e a sensibilidade, mesmo em um ambiente totalmente desfavorável a isso.
A cena da ópera em Um Sonho de Liberdade é muito mais do que apenas um momento bonito na história. Ela simboliza a resistência do espírito humano mesmo nos lugares mais hostis. Na teoria, ele arrisca tudo por um momento que parece inútil, mas na verdade, Andy corre um risco enorme ao trancar a sala do diretor e transmitir aquela música para toda a prisão, porque sabe que no fundo, aquilo tocaria emocionalmente os prisioneiros. Enquanto a música toca, todos os homens param o que estão fazendo, fecham os olhos e por alguns minutos deixam de ser condenados, de ser números em um sistema impiedoso. Eles voltam a ser humanos, capazes de sentir beleza, esperança e dignidade, coisas que a prisão tenta destruir, mas não consegue apagar completamente. Nesse instante, sem precisar de palavras, a música cria uma conexão silenciosa entre eles, mostrando que, apesar da situação, ainda há algo que ninguém pode tirar: a capacidade de sonhar, de se emocionar e de se lembrar de quem realmente são. É uma prova de que, mesmo quando o corpo está preso, a alma pode encontrar liberdade. Exatamente, e é impressionante como o filme tem esse tempo. Ele não se apressa, ele respeita o ritmo da história. Cada cena parece construída com cuidado, como se fosse uma peça essencial do quebra-cabeça, e aos poucos a gente vai sendo envolvido por uma sensação quase paradoxal. Mesmo com todo o peso da prisão, o filme é leve, é bonito, é poético, ele encontra beleza nos lugares mais improváveis. É como uma flor solitária que cresce no meio do concreto. Outro ponto que ajuda a dar esse tom é a narração de Morgan Freeman. A voz dele é quase um personagem à parte, ela conduz o espectador, mas não explica demais, ela dá sentimento. É como se Red estivesse compartilhando com a gente não só o que aconteceu, mas como ele se sentiu em cada momento, e isso torna tudo mais íntimo, mais humano. A forma como ele narra o final, por exemplo, é de uma simplicidade devastadora. Aquela cena é o ápice de tudo que o filme constrói. A revelação da fuga, a forma como tudo foi meticulosamente planejado, o túnel cavado ao longo de 19 anos com uma paciência quase inacreditável. Andy escapa não só da prisão, mas de tudo aquilo que tentou destruir quem ele era. E quando o Red o encontra na praia, a gente entende que a verdadeira liberdade nunca foi só física. Era uma liberdade de alma, uma libertação da culpa, do tempo, do medo. E quando os dois se reencontram, não precisa de diálogo. A imagem fala tudo. É por isso que esse filme é tão poderoso, porque ele não tenta ser grandioso no sentido convencional, ele não depende de explosões, reviravoltas forçadas ou cenas impactantes o tempo todo. O impacto dele é silencioso, ele vai entrando devagar e quando você percebe já está completamente envolvido. Um Sonho de Liberdade é sobre o ser humano em sua forma mais essencial, frágil, mas persistente, oprimido, mas capaz de sonhar e acima de tudo capaz de manter a esperança mesmo nos piores momentos. Um Sonho de Liberdade não é só um filme sobre uma prisão física, é um retrato duro do que acontece quando tudo parece parado e o ambiente está contra você. Mesmo nos piores lugares, o tempo não para, e cada escolha, por menor que pareça, tem peso e consequência. O que realmente importa não é onde alguém está preso, mas o que faz para não deixar que esse lugar defina quem é. O filme mostra a realidade pesada de dias iguais, silêncio, vazio, mas também o que acontece quando alguém se recusa a aceitar um destino fixo. A mensagem é clara: por mais que Andy tenha sido preso, sua mente, sua vontade e sua essência jamais estiveram atrás das grades. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e não se esqueça de hypar o vídeo também. Isso mesmo, Ricardo. E se você quiser mais vídeos assim, analisando filmes, deixa aí nos comentários algum outro filme que a gente vai trazer aqui no canal, beleza? Mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!